Coisinhas de história agora. Vamos lá, 26 primeiro. Como sempre, a gente vai fazendo essa questão de ler a fonte para depois ler a pergunta e, se necessário, ler o texto. Então, aqui ele está falando sobre a história medieval e a guerra mencionada no excerto. Que guerra é essa? O que ele está dizendo aqui é a Guerra dos 100 Anos, que estendeu de 1337 a 1453. Vamos lá. Essa guerra precipitou as rebeliões camponesas contrárias ao feudalismo? Não, a guerra não foi sobre isso. A guerra foi, lembrando que a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra entre a França contra a Inglaterra, beleza? E a gente vai ver os detalhes nessa, e quem saiu vitoriosa foi a França. Vamos lá. Favoreceu o desenvolvimento de atividades mercantis? Não favoreceu o desenvolvimento de atividades mercantis, por causa que a disputa entre eles era entre a disputa pela rota de Flandres, que era a rota comercial mais famosa na época na Europa. Lembrando disso, quem ajudou a França a ganhar foi o episódio da Joana d'Arc, uma personagem histórica que foi envolvida nessa guerra, não na guerra toda, logicamente por essa guerra se estender por 116 anos. Teve consequências nas formações das monarquias nacionais na Inglaterra e na França, isso mesmo, porque após essa guerra a França consolidou a sua monarquia através dos reis e na Inglaterra também consolidou, mas antes disso ela gerou a famosa Guerra das Duas Rosas entre as famílias York e Lancaster, a Guerra das Duas Rosas, e posteriormente consolidou a monarquia inglesa. Beleza? Então essa é a alternativa certa. Importantíssima essa questão 26. Vamos para a próxima? Então aqui ele está dando um textinho sobre ensinar história. O choque dos europeus em relação à Terra está relacionado ao quê? Então vamos lá. E aqui a gente tem uma tela mostrada aqui pelo artista holandês Albert Eckhout, 1637, a comitiva de Maurício de Nassau. Então vamos lá, 8 homens dançando e visto por 2 mulheres indígenas. Então aqui a gente está vendo apenas os homens dançando, não parece nada de muito maluco assim, mas vamos lá. Qual que é o choque dos europeus em relação à tela? A incompreensão das manifestações culturais indígenas? Sim. Vamos deixar um pontinho aqui. Utilização de técnicas de pintura? Não, gente. Você acha que isso vai chocar os europeus, a técnica de pintura? Exclusão de mulheres do ritual representado. Tá bom, como se os europeus na época estivessem importando com a figura feminina. D. Supressão de cultos religiosos? Não, não tem supressão. Principalmente que a maioria dos indígenas possui cultos religiosos, e aqui é demonstrado na tela principalmente. Resistência indígena ao domínio colonial? Não, isso é parte da cultura deles, por isso que a alternativa certa seria a A. Incompreensão das manifestações. Os europeus na época não estavam entendendo o que eram essas danças, a questão das armas, a questão da pintura, tudo isso que era cultural na época, beleza? 28. Vamos lá, mesmo esquema. Estados Unidos, beleza, vai falar dos Estados Unidos. A concepção mencionada no excerto ficou conhecido foi, agora a gente tem que ler o texto. Essa concepção tem várias raízes na política norte-americana. Basicamente, ela se pauta na ideia de uma expansão continental até a costa do Pacífico. Essa ideia já estava presente em um discurso jeffersoniano quando da compra da Louisiana, mas a pressão escravista por novas terras aráveis aumentou a pressão sobre o governo federal em favor do apoio para o avanço de terras mexicanas, dando um novo sentido à oposição intervencionista do governo norte-americano. Então aqui a gente pode mais ou menos desenhar os Estados Unidos. Não ficou legal esse desenho, vamos deixar ele tentar um pouquinho mais simples. A Califórnia e aqui mais ou menos os Estados Unidos. Então eles queriam ir de acordo com o Pacífico, e aqui estava o Atlântico. Lembrando que as 13 colônias onde eles foram inicialmente colonizados era na costa leste, e aí depois teve um movimento que era de marchar para o oeste, a famosa marcha para o oeste. E essa marcha para o oeste que foi essa questão de procurar novas terras aráveis e expansão continental, onde teve uma dizimação imensa de várias tribos e aldeias indígenas nos Estados Unidos. Dando sequência, a gente vai descobrir que foi isso aí, foi o famoso Destino Manifesto,
na qual foi a Marcha Faroeste, que também gerou a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, não, me desculpa, a Guerra contra o México. A Guerra do Paraguai foi do Brasil. Só vendo as demais porque estava errada. Doutrina Monroe. Doutrina Monroe é aquela famosa do América para os americanos, ou seja, reduzir a influência europeia na América. Macartismo, isso aí já estamos falando na Guerra Fria, que é quando foi que no auge da Guerra Fria os Estados Unidos fizeram a perseguição aos comunistas de McCarthy. New Deal, a do New Deal é a do que foi o combate à crise de 1929, do keynesianismo. Então foi a solução que foi de fazer intervenção do Estado na economia. E a política do Big Stick, que tem uma relação com a doutrina Monroe, que foi uma situação um pouco mais aprofundada, entre aspas, foi o AI-5 dos Estados Unidos, mas não necessariamente na sua população, e sim na América Latina, no qual os Estados Unidos deu o direito deles mesmos de intervir na América Latina, na época de Theodore Roosevelt. Isso foi no início do século XX, então isso são as questões que foram abordadas nos Estados Unidos, e a correta seria Destino Manifesto. Vamos lá, questãozinha 29, falando sobre uma questão letra de uma música, os versos das canções expressam. Vamos lá. Então aqui ele está falando a canção Desde que o Samba é Samba, por Caetano Veloso, em 93. A triste senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora. O samba é o pai do prazer, o samba é o filho da dor, o grande poder transformador. Realmente não tem uma questão, sinceramente, aqui uma questão totalmente ridícula, porque não tem nada a ver com a questão de história, né? Isso é mais interpretação de texto, que caberia mais numa situação, uma questão de português. Os versos expressam o caráter socialmente elitista do gênero musical? Não. Ele não era elitista, o samba ele é do povo. Vamos lá. A celebração da alegria intensa do povo brasileiro nas composições de gênero musical não tem nada a ver com celebração de alegria intensa. Ele tem oscilação entre ser o pai do prazer e o filho da dor. Ou seja, ele intersecta todas essas situações. C. Ausência de modificações estilísticas do gênero musical ao longo de sua história. Palavra mágica, ausência, né? Tudo que ele fala que é tudo, sempre, ausência, supressão, toda vez, são questões que a gente pode falar que é errada. D. A reiteração de temas significativos ao longo da vigência do gênero musical. Sim, essa parece ser a mais certa. Vamos ver aí. A posição marginal do gênero musical no interior da cultura da nação brasileira contemporânea. Não, ela não tinha uma posição marginal, ela tinha uma posição central. Então a mais certa seria a alternativa D. Então, essas foram as questões. Opa, tem mais uma ainda, né? Opa, é verdade. Questão 30. Ó, falando aqui do Guerra Fria, falando do contexto, falando do Plano Marshall. Lembra do Plano Marshall, que quando os Estados Unidos ofereceu ajuda econômica à Europa para poder reestruturar após as consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, está muito bem claro, ainda mais pelo excerto. Vamos lá. O cartaz faz propaganda de um plano político para dominar as nações recém-libertadas do neocolonialismo? Não, o neocolonialismo tem a ver com a Europa, com a África, nada a ver. Diplomático para aproximar os territórios capitalistas dos socialistas? Pelo contrário, jamais queria fazer isso. C. Econômico para reestruturar a Europa Ocidental pós Segunda Guerra Mundial, conforme a gente mencionou. E as demais falando do ideológico para fazer uma cortina de ferro contra o avanço da União Soviética. Poderia até estar levemente certo, mas a cortina de ferro contra a União Soviética foi na Europa Oriental, vamos dizer. E social para incentivar a construção civil nos Estados Unidos após a Grande Depressão. Não, isso foi, ó, o próprio diz aqui, ó, Plano Marshall, cimento da Europa. Então essas foram as questões de história.